Fala aí pessoal, beleza? Hoje dia 3 de agosto, terça-feira, bora para mais um fechamento de mercado para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, em relação ao índice a gente consegue notar que ele abriu aqui basicamente sem gap, né? No dia de hoje. Se a gente pega a mínima aqui de ontem com o topo de ontem, a gente consegue observar que ele abriu aqui dentro dessa zona aqui de 50%, já ancorado pela média de 50 e fazendo uma estrela cadente, certo? Se a gente der um zoom out aqui, a gente percebe também que essa região foi exatamente aqui a região dessa mínima, tá, da abertura de ontem, e serviu basicamente aqui como uma região de defesa, uma região de troca de polaridade, né, porque aqui era suporte, depois que esse suporte foi rompido, virou uma resistência. Então a gente tinha defesa compradora aqui, e agora aqui a gente tem o que? Uma defesa vendedora, tá? Sendo que o mercado caiu ontem e hoje veio para cá. Então aqui é uma área de venda, tá? O mercado deixou aqui uma estrela cadente, que é um sinal, um padrão, na verdade, de preço vendedor, tá? Um padrão de candle vendedor. E dentro disso o mercado acabou fazendo um movimento corretivo. A grande questão é que quem opera as estruturas, né, e busca stops mais curtos, hoje realmente foi um dia bem complicado nesse aspecto. Por quê? Porque os stops estavam extremamente caros, né? Então ficou aqui um stop de 400 pontos, né? O mercado veio, brigou nas médias, ancorou na VWAP e depois rompeu. Esse candle aqui basicamente foi um candle de continuidade de movimento, né? Mais uma vez deixando um stop aí de quase 500 pontos e acabou voltando para o pé do dia de ontem, certo? Então aqui no pé do dia de ontem, se a gente der um zoom out, a gente também encontra uma região de fundo de sexta-feira. Então essa região como um todo serviu aqui como uma região de suporte. Então quando o mercado chegou aqui dentro desse movimento e estava afastado da média, o que ele fez? Deixou um padrão de price action, que basicamente aqui é o preço de fechamento de reversão, né? Dentro de uma região de pressão compradora, né? O mercado chegou, furou a mínima anterior, voltou e fechou para dentro. Então aqui gerou um gatilho também, uma entrada de compra, tá? O stop que não ficaria tão caro assim, ficou de 250 pontos. O mercado voltou, fez uma boa correção, né, sinalizou defesa e acabou estopando quem vendeu aqui, tá? Porque aqui, basicamente, pessoal, se a gente pega esse movimento, ó, dessa queda com essa subida, aqui nesse ponto foi exatamente o 61,8. Então o mercado travou no 61,8, como eu sempre comento com vocês, e fez esse candle de ignição. Só que aí quem pegou essa venda também, né, não deve ter olhado o tamanho do stop, porque olha o tamanho desse stop. 550, quase 600 pontos. Então, assim, você vai colocar um stop de 500 pontos para buscar quantos pontos de alvo, né? Então, quem vendeu aqui se deu mal, porque o mercado foi lá e estopou. E aí o mercado, o que ele fez? Ele trollou geral, porque dentro dessa configuração, ele fez esse movimento, tá, pessoal? Ele acionou um pivô de alta com candle de ignição, rompendo a média de 50. Muita gente deve ter comprado aqui, tá? Colocado o stop aqui embaixo e de novo se deu mal. Por quê? Porque não mediram o tamanho do stop. Então hoje foi um dia que basicamente eu não operei por simplesmente não ficar confortável com o tamanho dos stops, né, com o posicionamento, a dinâmica das médias móveis, né, a movimentação do preço em si, eu não fiquei confortável. Então só esse stop aqui de repente, ó, desse candle, quase 700 pontos, tá pessoal? É muita coisa. Então, ainda mais para mim que tem um estilo operacional onde eu busco stop curto para alvo de 3, 4, 5 vezes o tamanho do meu stop, fica extremamente inviável operar em dias assim. Por mais que eu diminua a mão para caber dentro do gerenciamento de risco, eu não fiquei confortável com isso. E dentro disso, o mercado basicamente aqui ele fez esse padrão de defesa, né, de venda, virou para baixo, fez essa barra de defesa aqui na inversão das médias com a VWAP e aqui ele confirmou a barra ignorada, né? Então aqui nesse candle ele ativou de fato uma continuidade de venda. Aqui ficaria com stop de 750 pontos. Se você colocasse stop na barra, ficaria de 550 pontos, enfim. E aí o que o mercado fez? O mercado rompeu esse fundo, né? Então quando ele rompeu esse fundo, basicamente ele acionou esse movimento em A, né, que foi um espelhamento. E aí quem trabalhou com Fibonacci bastava pegar, né, esse topo com esse fundo e simplesmente espelhar o movimento para baixo, tá? Vocês percebam que o mercado veio aqui, cravou o primeiro alvo, fez um pivôzinho, né, pelo fato de estar afastado da média. Então ele recuou a média,
pivotou, fez um fundo maior que o fundo anterior e aí ativou um pivô de alta. Então a estrutura que o mercado deixou basicamente foi isso aqui, ó. Ele fez a mínima, um fundo maior, deixou essa região aqui de topo na média de 9 e quando ele acionou esse candle aqui de impulsão, rompendo e fechando para dentro da 9, ele acionou o gatilho de compra, só que mais uma vez um stop extremamente caro, tá? Olha lá, um stop de 450 pontos aproximadamente, tá? E dentro disso o mercado foi lá, rompeu, fez a inversão e trabalhou em todo esse movimento de alta, beleza? Travou aqui na região da VWAP com a 50, fez um pullback, ancorou uma barra ignorada, aqui gerou um outro gatilho de entrada, tá? O stop ficou de aproximadamente aí 400 pontos, né? E aí o mercado pegou um pouco mais de direção nessa inversão desse movimento. E se a gente considerar esse topo aqui como o último topo isolado antes da subida, a gente percebe que o mercado fez o que? O mercado acionou um espelhamento, né? Porque o mercado ele caiu reto, subiu reto e quando rompeu aqui, acionou todo esse movimento para cima. O mercado não chegou a pegar, tá, alvos, porque o alvo estaria mais ou menos nessa região. Então, como ele rompeu, brigou aqui, a gente consegue perceber bastante região de trava. Talvez, né, se a gente pegar o Fibonacci até para olhar, ó, esse fundo com esse topo, se a gente espelha o movimento para cima, o primeiro alvo seria aqui na região dos 124.500, tá? E dentro disso o mercado, se a gente pega a mínima de hoje com o topo prévio de hoje, a gente consegue perceber que o mercado ele só subiu, né? Ele perdeu a força do movimento e iniciou um movimento corretivo. Então ele até pode vir buscar aqui os alvos para cima, mas seria saudável se ele fizesse o quê? Se ele fizesse uma correção aqui no 38, no 50 ou no 61 antes de ele voltar a subir, tá? Então isso daqui seria um movimento natural que o mercado poderia fazer e que seria bem interessante para a gente ficar atento, né, para buscar um alvo um pouco mais longo nessa retomada, tá? Se caso ele fizer isso, acaba gerando uma boa janela de oportunidade aí para nós. Então, dentro desse movimento de alta, pessoal, ele acabou gerando aqui basicamente alguns bons gatilhos, né? Só que, de novo, com stops extremamente caros, como por exemplo, esse candle aqui, tá? Esse candle aqui, um candle de continuidade, saindo das médias. Esse candle aqui, tá? Esse candle, esse candle. Só que a gente percebe que o mercado realmente estava com dificuldade, né, nessa região. Aqui, principalmente, porque era região de trava, né, de topos, a gente percebe que o mercado ficou muito enroscado. Olha lá, dentro desse range aqui, tá? Basicamente considerando essa estrela cadente inteira esticada para trás, se a gente puxa aqui, a gente consegue observar, né, essa região de trava bem definida. Muita defesa aqui em cima, ó. Tá? Olha lá. Beleza? E aí o mercado acabou recuando e finalizou o dia assim, tá? Ele travou aqui basicamente na região também da VWAP do dia anterior, né? Que é uma região que eu sempre comento com vocês que gera trava para o dia seguinte. A gente percebe que essa VWAP do dia anterior acabou fazendo preço no dia de hoje, tá? Então essa foi a minha visão aí do índice. Já o dólar, pessoal, no começo do dia ele acabou fazendo um movimento bem interessante em relação ao dia de ontem, né? Porque no dia de ontem ele terminou o dia fazendo uma correção e hoje, logo no primeiro candle do dia, ele abriu embaixo aqui da 20, ancorou na 50 e já voltou para cima das médias móveis menores. E aí o que ele fez? Ele basicamente pegou uma ignição e aí ele ativou esse movimento em V, né? Porque ele tinha deixado essa máxima no dia de ontem. Quando ele passou esse topo através desse candle aqui, ó, ele acionou o espelhamento desse movimento em V. Então quem trabalha com Fibo, mais uma vez pegou essa amplitude aqui e simplesmente espelhou para cima, né? Se a gente pegasse esse movimento através do Fibonacci e jogasse para cima, aqui, ó, o primeiro alvo está aqui, o segundo alvo, tá? O mercado acabou cravando aqui em cima também, beleza? E dentro disso ele acabou gerando alguns gatilhos, de novo com stops extremamente caros, né? Aqui seria o primeiro gatilho, aqui seria outro candle de continuidade, tá? Aqui um outro candle ancorado pelas médias, né? Na verdade pela média de 9, após uma pequena consolidação, né? A gente consegue observar aqui que o mercado consolidou, ancorou na 9 e saiu. De novo, nesse candle aqui, ó, ancorado pela 9, saindo da 9 com ignição, e aí ele cravou alvo. Quando ele cravou alvo, a gente consegue perceber as microestruturas, né, sendo formadas, porque o mercado ele falhou o topo e começou a trabalhar com
micro pivôs de baixa, né, pessoal? E diante disso, o mercado veio buscar um nível de Fibonacci, inclusive se a gente considerasse a mínima aqui do dia de ontem com a máxima de hoje, basicamente seria isso daqui, ó. O mercado veio para uma região aqui que a gente sempre gosta, né, que o mercado retraia, que é a região de 61.8. Ele não chegou a encostar, mas chegou muito próximo aqui dessa região e já sentiu pressão, né? Antes disso, ele estava numa região de enrosco. Aqui, basicamente, a gente pode considerar que ele fez até uma bandeirinha, né, uma estrutura corretiva de continuidade, né? Porque o mercado rompeu para baixo da VWAP, pivotou, aí caiu de fato. Quando ele caiu, ele estruturou essa bandeirinha, houve alinhamento de médias móveis, e aí quando de fato ele saiu, ele pegou velocidade. Então quando ele pegou velocidade, ele veio cumprindo alvos, né, do 38%, 50% e muito próximo do 61%. E aí acabou sentindo pressão e acabou voltando, tá? Dentro disso, eu considero que as melhores oportunidades do dia, né, querendo ou não, mesmo com stop mais caros, acabaram sendo nessa alta, tá? E principalmente através dessa baixa aqui. Por que eu não gosto dessa região? Porque essa região aqui, basicamente, pessoal, tem o que? Tem desalinhamento de VWAP com médias e isso acaba dificultando muito, principalmente se você vai operar um ativo com stop um pouquinho mais caro. Quando você pega esse tipo de situação, é muito ruim, porque se você toma uma decisão errada, o stop acaba te derrubando, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então essa foi a minha visão do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e again, porra!